Um apelo a todos das gloriosas Forças Armadas do Brasil. Um grito de socorro e uma cobrança explícita para que façam o que juraram fazer. Um apelo para que não deixemos o nosso país morrer. Pois, na UTI, já estamos há 32 anos, governados por ladrões, com a minha conivência, dos senhores e de todo o povo. Hora do basta. É muita gente que serve a pátria, a quem a pátria e o povo garantem a sobrevivência, para cumprirem o papel que lhes foi conferido e para cumprirem o juramento que fizeram por vontade própria. Caros patriotas da Marinha do Brasil, almirantes, almirantes de esquadra, vice-almirantes, contra-almirantes, capitães de mar e guerra, capitães de fragata, capitães de corveta, capitães tenentes, primeiros tenentes, segundos tenentes, guardas da marinha, aspirantes, suboficiais, primeiros sargentos, segundos sargentos, terceiros sargentos, cabos, marinheiros e soldados, fuzileiros navais. Caros patriotas do Exército do Brasil, marechais, generais de exército, generais de divisão, generais de brigada, coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães, primeiros tenentes, segundos tenentes, aspirantes oficial, cadetes, subtenentes, primeiros sargentos, segundos sargentos, terceiros sargentos, cabos, soldados e taifeiros. Caros patriotas da Aeronáutica do Brasil, marechais do ar, tenentes brigadeiros do ar, majores brigadeiros, brigadeiros, coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães, primeiros tenentes, segundos tenentes, aspirantes oficial, cadetes, suboficiais, primeiros sargentos, segundos sargentos, terceiros sargentos, cabos, soldados e taifeiros. Em resumo, esse apelo é para todos os que estão envolvidos com as Forças Armadas do Brasil, que escolheram essas nobres tarefas e que juraram defender a nossa nação de inimigos externos e também de eventuais inimigos internos. E hoje temos os dois casos. Entendam de uma vez por todas que o povo, pelo que tem mostrado, não se livrará tão cedo dessa doença emocional da letargia, do comodismo, da revolta sem ação, da inércia completa, mesmo vendo claramente a desgraça demoníaca que nos espera se não agirmos agora. Dessa gigantesca parcela do povo que está cega e doutrinada, temos mesmo que ter piedade, e é sim uma grande covardia exigir clamor popular quando sabemos que a maioria de nossa população não tem a menor condição de raciocinar ou reagir. Grande parte, analfabetos funcionais lutando para sobreviver, outra parte, doutrinados e alienados, outra parte, pessoas que simplesmente escolheram o lado obscuro, outra parte, pessoas espertas, porém acometidas pela doença emocional da apatia, e uns poucos lutadores guerreiros incansáveis investindo todas as energias na tentativa de salvar essa nação. Muitos sabem que há um problema grave no país, porém não sabem onde nem como se articular para reagir. Tudo isso plantado e inoculado com extrema maestria pelos lixos socialistas que infelizmente se safaram do paredão em 1964 e que se aliaram a tudo que há de pior nesse mundo do poder no planeta. Se a pequena parte esclarecida e ativa da população, que está se matando pela intervenção militar, não for ouvida, não teremos como ser salvos. Mesmo que continuemos e vamos continuar a trabalhar na conscientização do povo quanto às intenções destrutivas da esquerda mundial, não conseguiremos acompanhar a rapidez com que a destruição de tudo está acontecendo. Não temos recursos financeiros nem recursos humanos para isso. Que as consciências dos senhores militares, que são quem pode dar o pontapé inicial para salvar nossa pátria e nossa sociedade, sejam acionadas por uma energia maior. Pois, se nós, povo comum, temos ciência dos graves problemas que nos atingem, vocês, os guardiões da pátria, que são todos os componentes das Forças Armadas, que vivem para isso e têm a sobrevivência garantida para viverem em função da defesa da nação, certamente conhecem em profundidade o câncer que nos assola e sabem precisamente o que tem que ser feito para extirpá-lo. Essa tal legitimidade à intervenção dos senhores já está mais do que dada pela própria falência explícita dos três poderes da República. Entendemos que não precisa de povo na rua, não precisa de mais nada para que vocês cumpram o seu juramento e o seu dever constitucional de defender a soberania nacional. Já é mais do que falado que 70% do povo brasileiro quer e aprova uma intervenção cívico-militar. E muitos já querem inclusive fazer manifestações na frente da Embaixada dos Estados Unidos pedindo socorro, o que já passa para as raias da vergonha nacional. O que os senhores estão esperando de nós, povo? Começarmos uma guerra civil sem armas? Não faremos porque não somos soldados treinados para o combate. Estamos desarmados e não queremos morrer nas ruas indefesos junto com os nossos filhos e pessoas que amamos. Lincharmos os traidores da pátria com pedras na rua? Não faremos porque não queremos manchar nossas mãos de sangue dessa maneira. Criarmos um caos social contundente, por exemplo, explodindo trilhos de metrô? Não faremos porque não somos criminosos e tememos pela vida de pessoas inocentes. Explodimos o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto enquanto os bandidos estiverem lá tramando contra a nossa nação? Dá vontade, mas não faremos porque não somos terroristas. Esperar cada bandido político e cada empresário corrupto na porta de suas casas e atacar-lhes com uma faca de cozinha? Não faremos porque não somos assassinos. Devemos então só ficar esperando a desgraça maior chegar, o país acabar de acabar, a degradação social acabar de ser instaurada, a destruição dos valores morais acabar de ser implantada, os refugiados islâmicos tornarem de vez o nosso país um caos? Devemos ficar esperando o dia em que não poderemos mais sair de casa sem correr risco de vida ali na esquina, o dia em que os meus filhos e os filhos dos senhores começarem a sofrer as mesmas violações que muitos já estão sofrendo em outros países e também já aqui no Brasil? Não. Tampouco ficaremos só esperando, porque nem todos estamos paralisados, muitos estamos prontos para dar a vida pelo bem e pela luz, e muitos já começam a perder a cabeça e a pensar em atitudes mirabolantes e drásticas. Devemos então comprar uma passagem só de ida para outro país menos caótico? Não faremos. Muitos porque não têm dinheiro, muitos porque entendem que o país é nosso e temos as Forças Armadas que têm que honrar com a sua obrigação, que trabalham para a pátria, que estão no meio militar não para usar um belo uniforme e desfilar no dia 7 de setembro, ou viver aquartelados em treinamentos infindáveis, nem tampouco para bater continência para inimigos internos do Brasil, mas sim para assumir a sua obrigação legal, constitucional e extremamente honrosa que a função lhes confere. Então, amigos militares, irmãos militares, compatriotas militares, eu digo que, se nós, povo, estivéssemos armados, a coisa já estaria diferente, mas não estamos, e é só o poder do aço e dos seus canhões é que podem confrontar esses bandidos socialistas, comunistas, globalistas, islamistas, tirando-os de vez do comando do país. Façam logo o que tem que ser feito. Nós, o povo, vamos apoiar os senhores. Sabemos que, com os senhores no comando, tudo que foi levado da nossa nação, de forma inconstitucional, será confiscado de volta, tanto por pessoas, quanto por empresas, quanto por outros países. Essa obrigação não é só dos compatriotas de alta patente das Forças Armadas, é obrigação e responsabilidade de cada homem e mulher que serve às nossas Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e a todas as outras forças policiais do Brasil, do alto comando até o mais simples cargo militar. Não temos outra saída. Se chegarmos ao ponto de termos que enfrentar com paus e pedras a fome, o desemprego, a violência e o caos generalizado como é hoje na Venezuela, ninguém será poupado, nem os senhores militares fardados, nem os senhores policiais e muito menos as suas famílias. Vamos colocar logo os tanques nas ruas. Vamos logo prender todos os bandidos declarados políticos, juízes, empresários, traficantes e companhia e depois instaurar um tribunal militar para ver se algum deles eventualmente merece prisão perpétua e não fuzilamento.
Vamos logo escolher as masmorras para enjaulá-los e também os paredões para fuzilá-los? Todos os traidores da pátria, responsáveis por tanta dor, sofrimento e falência nacional? Vamos logo fazer uma aliança definitiva com os Estados Unidos para sermos duas grandes potências unidas na luta contra os demônios que estão tentando destruir a sociedade, o equilíbrio mundial, nova ordem mundial, comunismo e califado? Vamos logo definir a parceria com a sociedade civil organizada e tornar esse país o que ele sempre deveria ter sido, uma grande potência de ordem, progresso, ética e bondade? Vamos voltar aos antigos valores e antigos padrões de respeito, honra, disciplina e austeridade que as poucas escolas militares ainda aplicam? Que a resposta dos senhores não demore e que venha com a força das armas, contundente, definitiva e implacável, precisa e justa, sem perdões. Chega de papo, de palestras, de cerimônias, de discursos, de sorrisos, de medalhas, de continências a inimigos, de aproximações lentas. Tribunal militar, prisões, fuzilamentos, confiscos, repatriações, ordem e progresso. Isso sim. 200 milhões de pessoas aguardam. Força e discernimento para todos nós. Deus, pátria e família. Brasil, outubro de 2017. Segurança institucional e o dever institucional dos exércitos. Seria bom saber para que serve o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Certamente não é para manter criminosos e traidores na chefia dos poderes da República, porque isso coloca em risco os ditos poderes. Porém, causa estranheza o fato dos criminosos estarem no poder do Estado, traindo o povo e a pátria há mais de 30 anos com a complacência do tal Gabinete de Segurança Institucional. É público e notório que todos os presidentes da República desde 1985 são, no mínimo, suspeitos de falcatruas e traições, realidade que coloca em risco não só a segurança institucional, mas a vida de 214 milhões de brasileiros. Aliás, nesse período de trevas, chamado Nova República, mais de 10 milhões de brasileiros foram massacrados, verdadeiro genocídio, sem que os organismos de segurança tomassem providências. A Constituição Federal outorga mandatos aos generais das três forças para intervirem em defesa da pátria, do povo e dos poderes constitucionais. Portanto, senhores generais, príncipes da República, o Brasil espera que cumpram o seu dever, afastem os criminosos do poder do Estado e nomeiem o governo de transição para a democracia. Não há por que contemporizar com a ditadura do crime. É preciso combater o governo do crime. E, ainda que a nação estivesse equivocada e não fosse para as ruas protestar, já fomos aos milhões. O dever institucional das Forças Armadas teria que ser cumprido, porque a missão inclui salvar o povo de si mesmo quando equivocado. Viva a intervenção constitucional. Laços fora, independência ou morte. Então hoje nós estamos vendo um país sofrido, um país que perdeu a ordem, um país que, se você fizer uma pesquisa hoje e perguntar: vocês querem os militares do poder? Eu tenho certeza absoluta que 70% da população topa.